Glória a Deus. Os irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Deus é fiel. Aleluia, Senhor. Irmão Jair, você desconectou? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3, do livro de Apocalipse, a partir do versículo 14. E assim está escrito: a sétima carta à igreja de Laodiceia, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreva: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és fria e nem é quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque eres morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho a faltar. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas em vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio, para que veja eu repreendendo e castigando a todo quantos amo. E se pois zeloso e arrependente, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o teu santo nome. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, aqui fala na carta de Laodiceia que Jesus começa elogiando a igreja por sua riqueza e prosperidade, mas logo em seguida ele aponta os seus erros e falhas, e ele diz que a igreja é morna e que não é nem quente nem fria, e que por isso ele está prestes a vomitá-los de sua boca. Ele também diz que a igreja é cega e que não percebe sua própria pobreza espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é educado. Ele é educado. Ele espera que eu e você dê uma oportunidade para que Ele possa trabalhar em nossas vidas. Se você não permitir, Ele não vai chegar
se você não der espaço para Ele trabalhar. Porque sabemos, meus irmãos, que o nosso Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito, e por isso que Ele deu um livre-arbítrio a cada um de nós, para que possamos seguir o caminho que achamos certo. Mas tem um detalhe: tem que saber fazer as escolhas certas, porque Ele não vai chegar de qualquer forma na sua vida, se você não permitir. E aqui, quando Ele fala que estou à porta e batendo, a gente sabe que é o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está batendo na porta, e essa porta, meus irmãos, simboliza o nosso coração, simboliza o nosso coração. Então, se você quer que Jesus Ele comece a trabalhar na sua vida, você tem que permitir, você tem que anunciar tudo aquilo que desagrada a Deus, e para os olhos da carne pode ser agradável, mas que pode te levar ao precipício. Então, para que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele comece a trabalhar, fazer tudo aquilo que Ele quer em nossas vidas, a gente tem que dar espaço para Ele fazer isso. Porque se não for dessa forma, meus irmãos, aí a gente vive a vagar. Aliás, aquele que não quer acordo com Jesus, ele vai viver a vagar. Porque o que Ele quer é que a gente confesse os nossos pecados, que a gente aceite Ele como o único e suficiente Salvador em nossas vidas. Nesse versículo, no versículo 20 aqui, tudo que a gente precisa meditar, entender, está nesse versículo aqui, meus irmãos. Aqui tem uma frase que ele fala: louvado seja Deus, entrarei em sua casa e com ele cearei. Louvado seja Deus. Cearei com ele significa comunhão, intimidade com Cristo. Quando a gente dá espaço para Deus trabalhar em nossa vida, a gente começa a ter uma intimidade, a gente começa a ter uma comunhão com Ele. E quando a gente tem uma comunhão com Cristo, tudo fica fácil de se resolver. Por mais que a adversidade, a tempestade se levante, mas a gente sabe que Jesus está no controle de tudo, que Deus está no controle de tudo em nossas vidas, independente da situação. Mas a gente tem que fazer uma escolha. O cristão de verdade, ele não pode ficar em cima do muro sem saber o que fazer. Infelizmente, meus irmãos, tem muitos que infelizmente vivem dessa forma. É um pé dentro da igreja e outro no mundo. É verdade, meus irmãos, a gente tem que falar, a gente tem que falar, essa é a realidade. Só que o ser humano que ele vive dessa forma aí, ele não sabe o risco que ele está correndo, porque a palavra de Deus nos alerta frequente que a vida de Jesus está próxima. E a gente não pode ser pego despercebido por conta de uma tolice, porque se Jesus chegar agora e o ser humano ele tiver com o pé dentro e outro fora, ele vai ficar. E a gente sabe que hoje o cristão que ele escolheu a servir a Deus, hoje ele vive para Cristo, fazer a vontade dele. E é dessa forma que eu e você vamos alcançar o nosso foco, que é Jesus e a nossa salvação. Porque a salvação vem através de Jesus. A gente sabe que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é o nosso advogado fiel. E aquele que
busca fazer a vontade dele, ele sim vai ter um advogado, advogando a sua causa, que é Jesus Cristo. E no dia que Jesus vier, meus irmãos, e ele nos levar, ele é quem vai advogar a minha e a sua causa. Temos que crer, temos que crer. É por isso que estamos aqui, para louvar e engrandecer o seu grande nome. A gente temos que crer, não fazer como muitos estão fazendo aí, mas é perda de tempo. Mas que Deus tenha misericórdia da vida de muitos que estão tomando essa atitude. Não estou querendo julgar, apontar o dedo, não, jamais. Porque a própria palavra de Deus fala que Deus ele repreende o filho que ama. A correção que Deus dá é para o filho que ama, como eu acabei de ler aqui. Se Jesus ele dá uma correção ao filho, é por bem dele, porque nosso Deus ele quer o nosso melhor. Também sei, estou consciente que Deus ele não faz acepção de ninguém. O nosso Jesus ele não vai constranger ninguém. Se o ser humano está em pecado, e se Deus quiser usar qualquer um aqui de nós aqui para passar a mensagem, é só com Ele e Deus. Muitas das vezes, irmão, a gente que está aqui, a gente passa a mensagem, mas a gente não sabe para quem está sendo direcionado. Mas ela já tem uma direção, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a importância, meu irmão. A gente tem que falar aquilo que Deus pede, a gente tem que falar. Foi por a gente ouvir muitas das vezes o que a gente não queria, que hoje a gente está aqui. Um dia alguém chegou em mim, chegou em você e falou a realidade. E a gente reconheceu que somos pecadores e que sem Jesus a gente não é nada. E por isso que hoje, meus irmãos, a gente estamos aqui. Essa noite foi uma noite preparada por Deus. E eu acredito, meus irmãos, que a gente não está aqui por acaso, não é por acaso. Essa noite foi preparada por Jesus Cristo. É por isso que a gente louva e engrandece o seu santo nome, porque as misericórdias de Deus na nossa vida é grande. As misericórdias dele é grande, meus irmãos, é grande. Por isso que louvamos, engrandecemos o seu grande nome. Louvado seja Deus. Como eu falei para você, meus irmãos, a porta mencionada pode ser interpretada como a porta do nosso coração. Louvado seja Deus. Ouvir a minha voz significa seguir a vontade de Cristo. A partir do momento que você começa a ouvir os conselhos que Jesus está te dando, você sente o desejo no coração de fazer a vontade dele, de obedecer. Até porque, meus irmãos, quando a gente anda em comunhão com Deus, a gente entende o que Ele quer, a gente vive na concordância. Por mais que a gente passe despercebido, mas vai chegar aquele momento que você vai entender. Mas para você entender o que Ele quer, você tem que andar em comunhão. Você tem que obedecer a palavra dEle. Você tem que meditar na palavra dEle para você entender o que Ele quer. O que Ele quer na minha vida, o que Ele quer na sua vida. A importância da gente ler a palavra de Deus é grande. A gente sabe que as Escrituras Sagradas, ela é um manual para que a gente possa ter dias melhores, meus irmãos, aqui na terra, e que possamos alcançar a nossa salvação. Eu sei que às vezes, por conta do trabalho, às vezes bate aquele enfado, mas a gente tem que tirar um momento. A gente tem que tirar um momento para a gente meditar, ler na palavra de Deus o que Ele quer em nossas vidas, para que a gente não viva despercebido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui continua, meus irmãos: entrarei e cearei com Ele, que significa
que Cristo deseja ter um relacionamento próximo com os seus seguidores. Esses seguidores, meus irmãos, somos nós. A partir do momento que você se dedica a fazer a vontade de Cristo, você é um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é o mais novo discípulo de Jesus. E é isso que Ele quer. A gente dê espaço para que Ele possa trabalhar a nossa vida. Aleluia. Para que a gente possa fazer aquilo que Ele quer. Fazer a sua obra, pregar o seu evangelho, não importa aonde você esteja, mas se você tiver a oportunidade de pregar do amor de Cristo, pregue. Pregue, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Eu sempre costumo falar. Esses dias eu vi um pastor, ele colocou uma foto no grupo da igreja, que vocês foram evangelizar, foi? E a pessoa, ela faleceu, não certo tempo, mas ela aceitou Jesus. Não aceitou. Mas ela teve a oportunidade. Mas você vê, meus irmãos, a importância da gente falar do amor de Deus. A importância de falar do amor de Deus é grande, porque tem muitas pessoas que estão necessitadas, e às vezes a gente não sabe, né? Se é o último dia que aquela pessoa, aquela última oportunidade. E através do que a gente falar, o pouco que a gente falar de Deus, vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Vai fazer a diferença grande na vida daquela pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E o bom, meus irmãos, é que a gente aprende a cada dia com cada um de nós aqui mesmo, aqui, quando vem aqui à frente aqui e fala do amor de Cristo, a gente aprende um pouco. Eu sempre costumo falar, a gente é tipo uma casinha em construção todos os dias. A gente está aprendendo algo novo da palavra de Deus, porque Deus ele levanta anjos dentro da igreja, e aquelas palavras ali, meus irmãos, muitas das vezes nos fortalece. Por mais que a gente tenha a nossa fé, a gente sabe que às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas quando a gente não esquece de fazer a vontade de Deus, botar Ele em primeiro lugar em nossas vidas, os problemas que aparecem, Ele passa, é passageiro. É passageiro. É porque somos falhos e somos pecadores. Mas a gente sabe que o nosso Deus é um Deus bom, e Ele sempre está cuidando, zelando de cada um de nós. Ele sempre está botando pessoas em nossas vidas para ajudar de uma certa forma. Porque eu sou muito grato a Deus, meus irmãos. Deus, Ele vem me abençoando. Às vezes, quando eu acho que o negócio apertou mesmo, Deus sempre mostra uma solução. Mas eu sei que tudo isso que acontece é para a gente entender que tem um Deus fiel em nossas vidas, e que muitas das vezes, irmãos, a gente passa por determinadas situações, é para a gente entender que sem Deus a gente não é nada, e sem Jesus a gente não é nada. Então, aonde o som desse microfone estiver chegando, abra a porta do seu coração, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, porque o nosso Senhor Jesus, Ele quer ter uma intimidade com você. Cabe a você aceitar Ele, confessar os seus pecados, entender que sem Jesus você não é nada, para que Ele possa fazer a diferença, para que Ele possa trabalhar. Não importa o que você tem para oferecer a Jesus, não importa o que você tem.
Se você vive nos vícios, se você vive no vício da bebida, da prostituição, se você vive no mundo de mentira, não importa. Não importa, como eu acabei de falar, ele não veio para julgar, ele veio para dar salvação. Só confesse o seu pecado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Confesse que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida, para que Ele possa trabalhar, para que você possa ter dias melhores, meus irmãos, na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel, e é por isso que toda vez que eu boto o pé aqui dentro dessa igreja aqui, eu agradeço. Eu agradeço por tudo, meus irmãos, por tudo, porque imagine, a gente segue a Cristo e muitas das vezes a gente passa por situação. Imagine para aquele que não aceitou Jesus, para aquele que não serve ao Senhor Jesus Cristo. A gente passa por aperto, mas a gente tão ciente que com Cristo a gente é mais que vencedor. Agora, para aqueles que não aceitam Jesus, que não abrem a porta do coração, para aqueles que não querem ter uma intimidade com Deus, eles vão passar dias piores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu oro e intercedo pela vida de toda a humanidade, porque eu sei, meus irmãos, que o desejo do nosso Salvador é que toda a humanidade ela se converta. O nosso Deus, Ele não quer perder nenhuma ovelha. A gente sabe que o mundo está numa situação que cada dia está ficando mais difícil. Hoje você pega o celular, você está na internet, você liga uma TV ali, tantas pessoas zombando, fazendo brincadeira com a palavra de Deus, achando que aquilo ali é só uma brincadeira. Não, meus irmãos, tudo isso aí que está acontecendo aí é as profecias de Deus se cumprindo, as profecias da palavra de Deus se cumprindo. A gente sabe que vai se levantar um anticristo. A gente está tão ciente disso aí. E a gente vê muitas coisas aí que é horrores. Não sei, talvez muitas pessoas façam, não sei, sem pensar. Que sei sem pensar que Deus tem misericórdia. Mas eu sei que tem muitos que faz pensando, sabendo do risco que ele está correndo. Tantas coisas aí. E o pessoal, muitos não querem se converter, não querem aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da vida deles. E todos os dias Deus está ali, batendo na porta ali, pedindo licença para entrar na vida, para fazer a diferença na vida dessa pessoa. E às vezes aquela pessoa não quer, ela não quer aceitar, é cabeça dura. E às vezes, meus irmãos, conhece a palavra completa, conhece a palavra de Deus todinho, mas não quer dar o braço a torcer, não quer aceitar. Mas vamos orar, vamos interceder pela vida dessas pessoas, para que eles venham se converter, meus irmãos, porque enquanto há vida, há esperança. Louvado seja Deus. Eu creio, meus irmãos, que da mesma forma que um dia Deus usou alguém para falar do amor dele em nossas vidas, Deus também vai levantar anjos para falar do amor dele para essas pessoas. E eu acredito que esses corações, eles vão se aquebrar, meus irmãos. Aleluia. E muitos vão dar testemunho do que Jesus fez na vida dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Ou aqui, não importa a igreja, o importante é que sirva a Cristo, que aceita Ele.
O importante é isso, a nossa felicidade é a gente ganhar a alma para Jesus. A nossa felicidade é bom, irmão, é bom. É bom quando você faz a obra de Deus e que você vê que o que você está fazendo para Cristo é em vão e que ali você está colhendo frutos. Vê a alegria. Então, um conjunto de irmãos sai para evangelizar, de repente Deus ali dá aquela direção para você ir em tal pessoa, de repente ali você fala do amor dele, você começa a falar que Deus é bom, que Deus tem um propósito na vida dele, você vai falar a palavra para aquela pessoa, de repente aquela pessoa curva o joelho dele ali no chão e confessa Jesus como o suficiente Salvador da vida dele. Olha que bênção, meus irmãos. Mas para isso acontecer, a gente tem que pegar firme. A gente tem que pegar firme. A gente não pode ser só cristão aqui dentro da igreja, não. A gente não pode ter vergonha de falar do amor de Deus, não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ter medo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele manda, a gente sabe que Ele vai se responsabilizar. E não importa onde você estiver, se é no trabalho, não importa, no supermercado, aonde você estiver, se você tiver a oportunidade, você sentir o desejo no coração de falar do amor de Cristo, espera o momento certo e fale, porque é isso que Deus quer. Porque, meus irmãos, como eu acabei de falar, às vezes pode ser a última oportunidade que aquela pessoa pode ter. Então, a alegria que Jesus tem é que cada um de nós faça a vontade dele. Aleluia. Mais uma vez, no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Louvado seja Deus. Então vamos permanecer, meus irmãos, em uma só fé, marchando rumo à vitória, pregando o amor de Cristo. Vamos fazer aqueles que talvez estejam desviados, aqueles que não têm o conhecimento da palavra, para eles que venham conhecer também. Vamos fazer o que agrada a Deus. Aleluia. Porque vai ser uma alegria. A gente sabe que a gente tem a nossa fé, mas a fé sem a obra ela é morta, né, meus irmãos? A gente tem que ter obra aqui na terra. A gente tem que falar, não pode temer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus Ele continue nos abençoando, nos guiando, nos protegendo. Que Ele possa colocar os momentos certos em nossas vidas, meus irmãos, para que a gente possa falar do amor dele, aonde a gente estiver. Que Deus continue nos fortalecendo na presença dele. Que Deus venha ter misericórdia dos nossos familiares, meus irmãos, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que eles venham se converter também, porque através de mim e de você, a gente vai fazer a diferença. Eu creio. E na minha família, graças a Deus, eu sou bravo, meus irmãos. Na minha família, aos poucos, eu vejo muitas parentelas minhas se converter. Louvado seja Deus. Muitos não tenham contato sempre com minha família, nem da parte de mãe e pai, porque a família é grande e elas são espalhadas. Mas sempre que, às vezes, eu estou olhando as redes sociais, eu vejo eles postar, tirar foto, colocar mensagem, é sinal que Deus está trabalhando na vida deles. E eu sou muito feliz com isso. Louvado seja Deus. E também creio que na vida dos familiares de vocês também, muitas pessoas aos poucos também estão abrindo os olhos, estão caindo aquela capa dos olhos e estão enxergando Jesus. Louvado seja Deus. E isso para a gente, meus irmãos, é uma felicidade. E que Deus
abençoe. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço essa rica oportunidade. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, né, nosso diácono Ivonaldo, né, irmãos? Palavra de despertamento, né? Aquela igreja, ela estava se achando rica, né? Porque tinha tudo. Assim, aparentemente, né? Tinha ouro físico, né? Tinha dinheiro, o templo era bonito, estava maravilhosa. Mas espiritualmente, Jesus chamou ela de quê? Estava nua, não estava revestida com o poder de Deus. Então, aparentemente era uma igreja abençoada, uma igreja santa, uma igreja que estava caminhando no rumo certo, mas espiritualmente, irmãos, ela era morna, não era aquilo que aparentemente apresentava assim. O que nós, assim, individualmente, nós não venhamos a ser, né, irmão, morno, né? A Bíblia diz que tomara que seja quente, né, ou frio, mas morno ele não se agrada, né? O Senhor Jesus não se agrada do morno, quando ele fala que vomitarei da minha boca, né? Vomitarei da minha boca. Então, meus amados irmãos, uma palavra muito interessante, essa palavra que o irmão trouxe nessa noite. E ali a palavra foi que aquela igreja, né, os irmãos daquela igreja, eles viessem buscar mesmo o ouro. Agora o ouro aprovado por Deus. Não era o ouro terreno, né, mas o ouro espiritual, né? O coração do povo estava no ouro terreno, né? E ele ali aconselhou que a igreja voltasse para o mundo espiritual, viesse ser rica, mas no mundo espiritual. Não adianta ser rica nesse mundo físico, né? A igreja ser toda banhada a ouro. Claro, todos nós desejamos, né, que o templo venha ser bonito, né, irmãos? Venha ter um ar-condicionado, venha ter uma porta de vidro, que seja um templo próprio. Mas se for um templo próprio, se for um templo que tenha ar-condicionado, climatizado, porta de vidro, e o Espírito Santo não tiver aqui a humildade de Deus, não estiver conosco, não adianta nada. É melhor a gente ficar do jeito que está, pagando aluguel, do que ter um templo próprio, o orgulho subir para o nosso coração. Coisa que está acontecendo nos dias atuais, né? Muitos templos por aí é muito moderno, né, irmão? A tecnologia é muito avançado, os irmãos ficam bem acomodados, né? Uma luxúria tão grande. Quando eles vêm assim com uma igreja de criança, eles não, na cabeça deles, eles não sentem a presença de Deus, né? Mas, meus amados irmãos, vamos se despertar para buscar o Senhor Jesus com sinceridade. Hoje nós, no ciclo de oração, já usamos uma estratégia, né, diferente. Ficar somente as irmãs aqui orando, né, tímidas, assim, ali, empenhadazinha. Nós já colocamos aí as vozes aí dos irmãos também, né, orando junto para incentivá-las a orar. Porque estava aquela ideia, a irmã do microfone orava, toda a igreja ficava em silêncio, só escutando, né? A irmã que estava com o microfone. A ideia não é essa, irmão. A irmã do microfone para orar ali, para incentivar a igreja toda a orar, né? Não é por exemplo, o irmão que está lá na nave da igreja, ele não está lá para estar escutando a oração da irmã. A irmã é pessoa incentiva. Então ele vai fazer a sua oração também. Né? Cada um ora a Deus individualmente. Essas junções de vozes, né, dá aquela impressão como está lá em Atos 4, né, que os irmãos oraram, todos levantaram a voz e oraram, e o chão estremeceu. Os irmãos ali orando, né, glorificando, exaltando, cada um orando, falando com o Pai, o chão estremeceu e todos foram cheios do Espírito Santo ali e pregaram o Evangelho com ousadia. Então essa a ideia. A oração é diferente do profeta. A Bíblia diz que quando o profeta vem falando, né, os outros se calam para escutar aquele profeta, né, que está trazendo uma profecia. No máximo 3, né? Mas a oração não. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, aleluia. Aí não é profeta, aí eles estão cada um orando, né? Se alguém profetizar ali
falando com o pai, é pronto, a identificação entre a pessoa e o pai. Agora, se o profeta tem algo para dizer para a igreja, então a igreja, né, se cala para ouvir o profeta, né? Quando ele diz assim diz o Senhor, aí a igreja se cala para ouvir o homem de Deus falar, ou a mulher de Deus, amém? Então, meus amados irmãos, Deus abençoe o Leandro. Vou passar os recados, irmãos. Amanhã vamos estar indo para Vazinha, né? O culto da Vitória em Vazinha, quanto de pregação que temos ali. Vou estar levando o outro teclado, né? Que eu quero ficar essa linha, que já que não conhece, eu pensei que estava queimado, era só a fonte. Eu deixei outra fonte aqui, o teclado funcionou. Graças a Deus, não precisamos consertar nenhum. Compramos esse aqui que o irmão pastor Sidney mandou o dinheiro, nós compramos à vista, né? Bom, aí o tempo aqui para funcionar não funcionou, em casa não funcionou aqui não, só no primeiro dia, era a fonte também. Lá no Cardoso comprei a fonte nova, inverteu. Se eu tivesse ido, o seu teclado não tinha dado certo. Aí ele olhou lá, disse: não, tem que inverter. Inverteu, está a bênção de Deus aqui. Então tem um teclado aqui, tem um em Vazinho. Não, de Vazinho não está levando amanhã, e o outro na Serra Grande, aquele grandão. Então vamos já se alegrar nesses 3 lugares aí, com louvor, com pregação. No dia que os irmãos quiserem ir, a gente dá um jeito de levar, amém? Dá um jeito de levar. A igreja toda é mais difícil, né? Não quero tocar, não, mas falando com os homens aí, né? Quiserem ir, a gente já fala comigo, vai comigo, né? Pelo menos eu não consigo levar na moto, né? E a Vanduí também vai estar indo amanhã. Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sábado à tarde vai ser a Santa Ceia, lá em Serra Grande. Vamos preparar também ali um momento de louvor, de adoração e a pregação da palavra para aquele povo. E sexta-feira agora é um pouco de doutrina, de ensino. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Então venha, né? Vai ser muito importante a sua vinda agora, sexta-feira, amém? Domingo, né? Vai ser o culto com a família, né? O evangelista Hernando vai estar dirigindo o culto e provavelmente eu vou estar pregando, amém? Então é bênção. Deus abençoe o nosso reverendo aí, Jackson, né? Deus abençoe o irmão, seja bem-vindo, né? Para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Os irmãos que estão em casa, tá, irmãos? Esse vídeo vai para o YouTube. Você procura lá ADF Serra Talhada, amém? E vai também para o Facebook, né? Pedro Alves, pode procurar que está lá o vídeo, amém? Deus abençoe a todos. Os que estão em casa também, escute o que foi pregado nessa noite. Se decida mais rápido que possível com Jesus, né? Busque Jesus enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que esse tempo vai ser tirado, na verdade, né, irmãos? O tempo vai ser tirado. Depois que o tempo for tirado, não tem mais o que fazer. O tempo é agora. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo e Deus bendito, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor nos leve, meu Deus, em paz para a nossa casa, para o nosso lar, debaixo da Tua proteção divina, Pai. Nos livra de todo o mal, Pai, de toda a arruaça, do homem sanguinário, da bala perdida, da violência que o mundo oferece. Livra a Tua igreja em nome de Jesus. Livra os que estão em casa, aqueles que não puderam estar conosco hoje, não sei o motivo. Meu Deus, mas nós pedimos, ó Pai, por ele, por as crianças que não puderam estar conosco também. Meu Deus, aqueles que estão em casa assistindo, meu Deus, esse vídeo, abençoa, desperta, meu Deus, para que eles possam também se voltar para o Senhor. E aqueles que já são do Senhor, que já estão nos caminhos do Senhor, que permaneçam nos teus caminhos, te servindo com alegria no coração. Oh, meu Deus, assim te pedimos em nome de Jesus, desperta teu povo em paz, e debaixo da tua mão forte e poderosa. Amém. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com a amada igreja, mas não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Glórias a Deus. Aplauda Jesus com alegria. Os irmãos que não têm carteirinha ainda, irmãos, procuram o Diácono Ronaldo, o secretário, que quer atualizar a foto
No seu perfil lá, no cadastro, foto da velha, tirada do Facebook, fala com o diácono do Ronaldo que ele botou uma foto nova. Pra quando sua carteirinha chegar com uma foto bonita. Amém? Procura o homem aqui, tá? O homem que está responsável aí, por essa área. Mas perdeu o negócio, eu vou levar para vazio, vou ver se eu vou levar para vazio. Acho que eu já levei e estou metendo. O seu mesmo, Mas a única coisa que eu estou olhando aqui é a salva aqui.